Olá, sejam bem-vindos ao podcast Alimente a Mente. Meu nome é Giovana, sou estudante de nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e hoje vamos falar sobre um conceito essencial, mas muitas vezes negligenciado na nutrição: a biodisponibilidade de compostos bioativos. Você já parou para pensar que nem tudo que você come realmente gera o efeito esperado no seu corpo? A gente costuma associar alimentos saudáveis à presença de nutrientes e compostos bioativos, mas existe um detalhe importante: não basta consumir, é preciso absorver. Então hoje eu te convido a refletir. Será que consumir mais significa de fato ter mais benefício? Ou será que existe um caminho invisível entre o prato e o organismo que muda tudo? Bom, para entender isso, precisamos começar com dois conceitos fundamentais: a bioacessibilidade e a biodisponibilidade. Bioacessibilidade é a fração do composto que é liberada da matriz do alimento durante a digestão e fica disponível para absorção no intestino, enquanto a biodisponibilidade é a fração que realmente é absorvida, chega à nossa circulação e pode de fato exercer efeitos biológicos nos tecidos. Esse processo envolve várias etapas, conhecidas como LADME: liberação, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Ou seja, entre o alimento ingerido e o efeito fisiológico existe um percurso complexo e cheio de interferências. Isso ganha ainda mais relevância quando falamos de compostos bioativos, como polifenóis, carotenoides e flavonoides, amplamente associados à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. No cenário atual, em que há um aumento dessas doenças, tanto globalmente quanto no Brasil, entender como esses compostos atuam no nosso organismo é essencial para estratégias de promoção de saúde. Mas aqui entra um ponto importante: a simples presença desses compostos no alimento não garante o seu efeito. Estudos recentes na área de alimentos funcionais mostram que a biodisponibilidade pode variar drasticamente dependendo de fatores como a matriz alimentar, o tipo de processamento e até a combinação com outros alimentos na refeição. E é justamente aqui que surge uma das principais problemáticas. Existe uma tendência muito forte de associar quantidade com benefício. Produtos são divulgados como ricos em antioxidantes, fonte de polifenóis ou alto teor de vitaminas, mas raramente se discute quanto disso realmente é absorvido. Além disso, muitos compostos bioativos, especialmente fenólicos, são tratados pelo organismo como xenobióticos. Isso significa que o corpo reconhece essas substâncias como estranhas e ativa mecanismos para metabolizá-las e eliminá-las rapidamente. Tá, mas o que exatamente isso quer dizer? O composto que aparece no rótulo pode não ser o mesmo que circula no organismo e tem mais. Muitas vezes, o efeito biológico vem dos seus metabólitos. E outro ponto crítico é a variabilidade individual. Fatores como a composição da microbiota intestinal, a genética, idade, estado de saúde fazem com que duas pessoas consumindo exatamente o mesmo alimento tenham respostas completamente diferentes. E isso levanta questões importantes. Quem realmente se beneficia dos alimentos funcionais? Será que suplementos isolados são mais eficazes ou menos do que alimentos in natura? E outra, até que ponto a comunicação da indústria pode induzir interpretações simplificadas ou até mesmo equivocadas pelo público leigo? Do ponto de vista da saúde pública, isso é extremamente relevante, porque estratégias baseadas apenas no incentivo ao consumo de determinados nutrientes podem não gerar o impacto esperado se a biodisponibilidade não for considerada. Ou seja, existe um risco de superestimar efeitos que na prática são limitados. Agora, trazendo isso para a prática, existem evidências muito interessantes que mostram como pequenos detalhes podem mudar completamente o aproveitamento dos compostos bioativos. Um exemplo clássico é o tomate. O licopeno, um carotenoide com ação antioxidante, tem sua biodisponibilidade aumentada quando consumido junto com fontes de gordura como o azeite de oliva. Isso acontece porque o licopeno é lipossolúvel, ou seja, ele precisa de gordura para ser melhor absorvido no nosso intestino, já que a presença de lipídios favorece a formação de micelas que facilitam esse processo.
Além disso, o processamento do tomate, como por exemplo no cozimento, também pode contribuir ao romper a matriz celular e facilitar a liberação desse composto. Outro exemplo é a fermentação de cereais integrais. Processos fermentativos, como na produção de pães, podem quebrar ligações entre compostos fenólicos e a fibra alimentar, aumentando sua liberação e potencial de absorção. E temos também o papel das interações no prato. Os carotenoides são lipossolúveis, ou seja, dependem da presença de gordura para serem absorvidos. Então, uma salada sem uma fonte de gordura pode ter um menor aproveitamento desses compostos. Uma analogia interessante é pensar que o alimento é como se fosse um cofre cheio de compostos bioativos, mas a biodisponibilidade é a chave que permite acessar esse conteúdo. Além disso, muitos compostos fenólicos não são totalmente absorvidos no intestino delgado e acabam chegando ao cólon, onde são metabolizados pela microbiota. Esses metabólitos formados podem ter efeitos biológicos importantes, o que reforça o papel da microbiota como uma mediadora da saúde. Ou seja, o efeito final não depende apenas do alimento em si, mas da interação entre o alimento e o nosso organismo. E é justamente pensando nesses desafios que entram as tecnologias alimentares. Hoje, a indústria já utiliza estratégias para melhorar a biodisponibilidade de compostos bioativos, especialmente aqueles que são instáveis ou que são pouco solúveis. Uma dessas estratégias é a encapsulação, que consiste basicamente em envolver o composto bioativo em uma espécie de cápsula protetora, evitando sua degradação ao longo da digestão. Já as nanoemulsões são sistemas formados por gotículas muito pequenas de óleo e água que aumentam a área de contato do composto e facilitam a sua absorção no intestino. E, por fim, os lipossomas são estruturas formadas por camadas lipídicas semelhantes às membranas das células que conseguem carregar compostos bioativos e liberá-los de forma mais eficiente no organismo. Uma forma de entender isso é pensar que essas tecnologias funcionam como um sistema de entrega inteligente, garantindo que o composto chegue no local certo, na forma adequada e em quantidade suficiente também. E essas estratégias têm sido cada vez mais exploradas no desenvolvimento de alimentos funcionais e também de suplementos mais eficazes. Então, diante desse cenário, algumas estratégias podem ser adotadas em diferentes níveis. Então, primeiro falando no nível individual, combinar alimentos de forma estratégica, como incluir fontes de gordura em refeições com carotenoides, ou incluir fontes de vitamina C junto com o consumo de ferro. Também é importante variar a dieta e também valorizar diferentes formas de preparo, como por exemplo o cozimento e a fermentação que a gente chegou a comentar aqui um pouquinho antes. Agora, no campo da tecnologia e da indústria, é importante investir em técnicas que aumentem a biodisponibilidade desses compostos bioativos e também desenvolver alimentos funcionais mais eficazes e não apenas mais ricos em nutrientes. E pensando no âmbito da saúde pública, ampliar a educação do público, incluindo o conceito de biodisponibilidade, e também promover uma visão mais integrada da nutrição, que vai além da composição química dos alimentos. E isso exige uma mudança de perspectiva, sair de uma lógica baseada apenas em quantidade e avançar para uma abordagem mais funcional e sistêmica. E voltando à nossa pergunta inicial, consumir mais significa ter mais efeito? A resposta é clara, não necessariamente. A biodisponibilidade é o que conecta o alimento ao seu efeito no organismo e ela depende de diversos fatores, desde a matriz do alimento até características individuais. Então, mais do que focar apenas do que está no prato, precisamos entender o que de fato chega ao nosso organismo. E talvez a principal reflexão aqui seja: não é sobre consumir mais nutrientes, é sobre garantir que eles realmente façam esse efeito esperado. Bom, muito obrigada por me ouvir e até o próximo episódio.